O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 44. O Pranto. 5 anos atrás. Caladinho odiava o pranto. Ele marcava o final de um ano velho e a chegada do novo. 4 semanas cheias de chuva em uma cascata incessante de gotas pesadas, nunca furiosa, nunca intensa como uma grande tormenta. Lenta, constante, como o sangue de um ano moribundo que estava dando seus últimos passos incertos rumo à pira. Enquanto outras estações chegavam e partiam de modo imprevisível, o pranto nunca deixava de voltar na mesma época do ano, infelizmente. Caladinho estava deitado no teto inclinado da sua casa em Larpetra. Tinha um pequeno balde de piche ao seu lado, coberto por um pedaço de madeira. Estava quase vazio agora que ele havia acabado de emendar o teto. O pranto era um péssimo período para realizar esse trabalho, mas também era a época em que uma goteira persistente podia ser mais irritante. Eles iam remendar quando o pranto terminasse, mas pelo menos daquela maneira não teriam que sofrer um fluxo constante de gotas na mesa de jantar pelas próximas semanas. Ele estava deitado de costas, olhando para o céu. Talvez devesse descer e entrar em casa, mas já estava completamente ensopado. Então continuou ali, olhando e pensando. Outro exército estava passando pela cidade, um entre muitos ultimamente. Eles costumavam vir durante o pranto, reabastecendo e seguindo para novos campos de batalha. Rochon havia feito uma rara aparição para dar as boas-vindas ao comandante militar, o alto marechal Amaran em pessoa, aparentemente um primo distante, além do chefe da defesa letiana naquela área. Ele era um dos mais renomados soldados ainda em Alecar. A maioria já havia partido para as planícies quebradas. As pequenas gotas de chuva nublavam Caladim. Muitos dos outros gostavam daquelas semanas. Não havia grandes tormentas, exceto por uma bem no meio do período em alguns anos. Para o povo da cidade, era uma época apreciada para descansar da agricultura e relaxar. Mas Caladim ansiava pelo sol e pelo vento. Sentia falta até das grandes tormentas, com sua fúria e vitalidade. Aqueles dias eram sombrios, e ele achava difícil realizar qualquer coisa produtiva, como se a falta de tempestades o deixasse sem forças. Poucas pessoas haviam visto Rochon com frequência, desde a malfadada caça ao Espinha Branca e a morte de seu filho. Ele se escondeu na mansão, cada vez mais recluso. O povo de Larpetra tomava muito cuidado, como se esperasse que a qualquer momento ele fosse explodir e voltar sua raiva contra eles. Caladin não estava preocupado com isso. Uma tempestade, vinda de uma pessoa ou do céu, era algo a que se podia reagir, mas aquele sufocamento, aquele lento e constante apagamento da vida, era muito, muito pior. Caladin? Chamou a voz de Tien. Você ainda está aí em cima? Estou, respondeu ele sem se mover. As nuvens eram tão sem graça durante o pranto. Haveria alguma coisa mais sem vida do que aquele cinza miserável? Tien foi até os fundos da casa, onde o telhado se encurvava até tocar o chão. Ele tinha as mãos nos bolsos da sua longa capa de chuva e um chapéu de abas largas na cabeça. Ambos pareciam grandes demais para ele, mas roupas sempre pareciam grandes demais para Tien, mesmo quando cabiam nele perfeitamente. O irmão de Caladin escalou o telhado e caminhou até ele. Então também se deitou, olhando para o céu. Outra pessoa poderia ter tentado alegrar Caladin e teria falhado, mas de algum modo Tien sabia a coisa certa a fazer. Por enquanto, era ficar em silêncio. Você gosta da chuva, não gosta? Perguntou Caladin finalmente. Gosto, disse Tien, naturalmente, já que Tien gostava de praticamente tudo. Mas é difícil olhar para ela assim. Não paro de piscar. Por algum motivo, isso fez Caladin sorrir. Fiz uma coisa para você, contou Tien. Hoje, lá na oficina. Os pais de Caladin estavam preocupados. Hal, o carpinteiro, havia tomado Tien como aprendiz, embora não precisasse realmente de outro, e estava declaradamente insatisfeito com o trabalho do garoto. Tien se distraía fácil, reclamava Hal. Caladin sentou-se enquanto Tien retirava algo do bolso. Era um pequeno cavalo de madeira, cuidadosamente esculpido. Não se preocupe com a água, disse Tien, entregando-o. Já invernizei. Tien, disse Caladin, impressionado.
É lindo! Os detalhes eram incríveis. Os olhos, os cascos, as linhas do rabo. Parecia exatamente igual aos majestosos animais que puxavam a carruagem de Roshon. Você mostrou isso para Hal? Ele disse que estava bom. Tien sorriu por baixo do seu chapéu enorme, mas disse que eu devia estar fazendo uma cadeira em vez disso. Ele meio que ficou bravo. Mas como? Quero dizer, Tien, ele tem que ver que isso é incrível. Ah, não sei se é tudo isso, protestou Tien, ainda sorrindo. É só um cavalo. Mestre Hal gosta de coisas que você pode usar, coisas para se sentar, coisas para pendurar roupas. Mas acho que posso fazer uma boa cadeira amanhã, algo que o deixará orgulhoso. Kaladin olhou para seu irmão, com seu rosto inocente e natureza amigável. Ele não havia perdido esses traços, embora agora estivesse na adolescência. Como é que você sempre consegue sorrir? Pensou Kaladin. O clima está horrível. Seu mestre trata você como crém, e sua família está sendo lentamente estrangulada pelo senhor da cidade. E ainda assim você sorri. Como, Tien? E por que você consegue me fazer sorrir também? O pai gastou outras das esferas, Tien, disse Kaladin impulsivamente. Toda vez que seu pai era forçado a fazer isso, ele parecia ficar um pouco mais pálido, mais encurvado. As esferas estavam escuras ultimamente, sem luz. Não era possível infundir esferas durante o pranto. Todas elas em dado momento se esgotavam. Ainda há bastante, disse Tien. Roshon está tentando nos cansar, disse Kaladin. Pouco a pouco, ele quer nos sufocar. Não é tão ruim quanto parece, Kaladin, respondeu seu irmão, esticando a mão para tocar seu braço. As coisas nunca são tão ruins quanto parecem. Você vai ver. Muitas objeções surgiram na sua mente, mas o sorriso de Tien baniu todas elas. Ali no meio da pior parte do ano, Kaladin sentiu-se por um momento como se houvesse vislumbrado a luz do sol. Ele podia jurar que as coisas ao redor pareceram se tornar mais brilhantes, a tempestade ficando um pouco menos escura e o céu clareando. A mãe deles deu a volta até os fundos da casa. Ela olhou para os dois, como se achasse graça no fato de estarem sentados no telhado, na chuva. Ela subiu na parte mais baixa. Um pequeno grupo de áspiros estava agarrado na pedra ali. As pequenas criaturas de duas conchas proliferavam durante o pranto. Eles pareciam surgir do nada, como seus primos, os minúsculos caramujos espalhados por toda a pedra. Sobre o que vocês dois estão falando? Perguntou ela, caminhando até eles e sentando-se também. Ezina raramente agia como as outras mães na cidade. Às vezes se incomodava Kaladin. Ela não deveria ter mandado os dois para dentro de casa ou algo assim, reclamando que iam pegar uma gripe? Não, ela só se sentou ali com eles, vestindo uma capa de chuva de couro marrom. Kaladin está preocupado com o pai porque ele está gastando as esferas, revelou Tien. Ah, eu não me preocuparia com isso, replicou ela. Vamos mandar você para Kharbran. Em 2 meses terá idade suficiente para partir. Vocês dois deviam vir comigo, disse Kaladin. E o pai também. E deixar a cidade? Disse Tien, como se nunca houvesse considerado a ideia. Mas eu gosto daqui. Ezina sorriu. O que foi? Perguntou Kaladin. A maioria dos jovens da sua idade está tentando fazer de tudo para se livrar dos pais. Eu não posso partir e deixar vocês aqui. Somos uma família, disse Kaladin, olhando para Tien. Falar com seu irmão fizera com que se sentisse muito melhor, mas ainda tinha suas questões. Ele está tentando nos estrangular. Ninguém paga pela cura, e eu sei que ninguém mais aceita pagar pelo seu trabalho. Quanto o pai consegue por essas esferas que gasta, afinal de contas? Verduras a 10 vezes o preço comum? Cereais ao dobro do preço? Ezina sorriu. Muito perspicaz. O pai me ensinou a notar detalhes, os olhos de um cirurgião. Bem, disse ela, com os olhos brilhando. Os seus olhos de cirurgião notaram a primeira vez que gastamos uma das esferas? Claro, disse Kaladin. Foi no dia depois do acidente de caça. O pai teve que comprar tecido novo para fazer bandagens. E nós precisávamos de novas bandagens? Bem, não. Mas a senhora sabe como o pai é. Ele não gosta nem de deixar o estoque ficar baixo. E por isso ele gastou uma dessas esferas, disse Ezina.
que havia guardado durante meses e meses, batendo cabeça com o senhor da cidade por elas. Sem mencionar todo o trabalho que ele teve para roubá-las, para começo de conversa, pensou Kaladin, mas você sabe muito bem disso. Ele olhou para Tien, que estava contemplando o céu novamente. Até onde Kaladin sabia, seu irmão ainda não havia descoberto a verdade. Então seu pai resistiu tanto tempo só para finalmente fraquejar e gastar uma esfera em algumas bandagens de que não precisaríamos por vários meses. Ela tinha razão. Porque seu pai havia subitamente decidido... Ele está deixando Roshone pensar que está vencendo, disse Kaladin surpreso, olhando-a de volta. Esina deu um sorriso malandro. Roshone teria encontrado uma maneira de se vingar em algum momento. Não teria sido fácil. O seu pai tem uma posição alta como cidadão e tem o direito a um inquérito. Ele salvou a vida de Roshone, e muitos poderiam testemunhar a severidade dos ferimentos de Hilir, mas Roshone teria encontrado uma maneira, a menos que achasse que estávamos derrotados. Kaladin voltou-se na direção da mansão. Embora estivesse oculta pela mortalha da chuva, ele ainda podia identificar as tendas do exército montadas no campo abaixo. Como seria viver como soldado, frequentemente exposto às tempestades e chuva, aos ventos e tormentas? Antes, Kaladin teria ficado intrigado, mas a vida de um lanceiro não o atraía mais. Sua mente estava cheia de diagramas de músculos e listas memorizadas de sintomas e doenças. Vamos continuar gastando as esferas, disse Esina, uma a cada poucas semanas, em parte para sobreviver. Embora minha família tenha oferecido suprimentos, mas para fazer com que Roshone pense que estamos nos curvando, e então mandaremos você embora, inesperadamente. Você estará longe, as esferas em segurança nas mãos dos fervorosos, para uso como uma bolsa durante seus anos de estudo. Kaladin ficou surpresa ao entender. Eles não estavam perdendo, estavam ganhando. Imagine, Kaladin, disse Tien. Você vai viver em uma das maiores cidades no mundo. Vai ser tão empolgante. Você será um homem culto como o pai. Terá escrivãs que lerão para você o livro que quiser. Kaladin afastou o cabelo molhado da testa. Tien fazia com que a coisa toda parecesse muito mais grandiosa do que ele andara pensando. Mas, claro, Tien podia fazer uma poça cheia de crença soar grandiosa. Isso é verdade, disse sua mãe, ainda olhando para cima. Você poderia aprender matemática, história, política, estratégia, ciência. Esses não são assuntos de mulheres? Disse Kaladin, franzindo o senho. Mulheres olhos claros os estudam, mas também há homens eruditos, embora em número menor. Tudo isso para me tornar um cirurgião. Você não teria que se tornar um cirurgião. A sua vida é só sua, filho. Se quiser seguir o caminho de um cirurgião, ficaremos orgulhosos. Mas não pense que precisa viver a vida do seu pai. Ela baixou os olhos para Kaladin, piscando devido à água da chuva. O que mais eu faria? Disse Kaladin, estupefato. Há muitas profissões possíveis para homens com uma boa mente e treinamento. Se você realmente quiser estudar todas as artes, poderia se tornar um fervoroso, ou talvez um guarda-tempo. Guarda-tempo, por reflexo, tateou a oração costurada na sua manga esquerda, aguardando pelo dia em que ele precisaria queimá-la para obter ajuda. Eles tentam prever o futuro. Não é a mesma coisa, você vai ver. Há tantas coisas para explorar, tantos espaços aonde sua mente poderia ir. O mundo está mudando. A carta mais recente da minha família descreve fabriais incríveis, como canetas que podem escrever através de grandes distâncias. Pode não demorar até que os homens sejam ensinados a ler. Eu nunca ia querer aprender algo assim, disse Kaladin, chocado, olhando de relance para Tien. Sua própria mãe estava realmente dizendo aquelas coisas, mas também ela sempre fora assim, livre, tanto na mente quanto na língua. Porém, tornar-se um guarda-tempo, eles estudavam as Gran-Tormentas para prevê-las, sim, mas aprendiam sobre elas e seus mistérios. Eles estudavam os próprios ventos. Não, disse Kaladin. Quero ser um cirurgião, como meu pai. Esina sorriu. Se é isso que deseja, então, como eu disse, teremos orgulho de você. Mas seu pai e eu só queremos que você saiba que pode escolher.
Eles ficaram ali sentados por algum tempo, deixando que a chuva os ensopasse. Kaladin continuou perscrustando aquelas nuvens cinzentas, querendo saber o que Tien achava tão interessante nelas. Por fim, ouviu respingos abaixo, e o rosto Lirin apareceu na lateral da casa. Mas o que vocês três estão fazendo aí em cima? Festejando, respondeu despreocupadamente a mãe de Kaladin. Festejando o quê? A irregularidade, querido, disse ela. Lirin suspirou. Querida, você às vezes é muito estranha, sabia? E eu não acabei de dizer isso? É verdade. Bem, vamos, há uma reunião na praça. Ezina franziu o senho. Ela se levantou e desceu o teto inclinado. Kaladin olhou para Tien, e os dois se ergueram. Kaladin guardou o cavalo de madeira no bolso e escolheu cuidadosamente seu caminho pela pedra escorregadia, os sapatos esguichando. Água fria corria por seu rosto enquanto descia até o chão. Eles seguiram Lirin até a praça. O pai de Kaladin parecia preocupado, caminhando com a postura curvada que havia adotado ultimamente. Talvez fosse uma afetação para enganar Roshon, mas Kaladin suspeitava que havia alguma verdade nela. Seu pai não gostava de entregar aquelas esferas, mesmo que fosse parte de um truque. Parecia demais que estava desistindo. Mais à frente, uma multidão estava se aglomerando na praça da cidade, todos segurando guarda-chuvas ou vestindo capas. — O que é isso, Lirin? Indagou Ezina, parecendo ansiosa. Roshon vai aparecer, explicou Lirin. Ele pediu ao Ober que reunisse todo mundo. Reunião da cidade inteira. Na chuva? Perguntou Kaladin. Ele não podia ter esperado pelo dia de luz? Lirin não respondeu. A família caminhou em silêncio. Até Tien ficou sério. Passaram por alguns esprenos de chuva parados nas poças, brilhando com uma tênue luz azul, parecidos com velas que chegavam à altura dos tornozelos, derretendo-se em chama. Eles raramente apareciam, exceto durante o pranto. Dizia-se que eram as almas das gotas de chuva, hastes azuis brilhantes que pareciam derreter, mas nunca diminuíam de tamanho com um único olho azul no topo. A maioria das pessoas da cidade já estava reunida, fofocando na chuva quando a família de Kaladin chegou. Jost e Naghet estavam presentes, mas nenhum dos dois acenou para Kaladin. Já não eram mais amigos havia anos. Kaladin estremeceu. Seus pais chamavam aquela cidade de lar. O seu pai se recusava a ir embora, mas ela parecia cada vez menos um lar. Logo irei embora, ele pensou, ansioso para sair de Larpetra e deixar aquela gente pequena para trás. Ir para algum lugar onde os olhos claros fossem homens e mulheres de honra e beleza, dignos da alta posição dada a eles pelo Todo-Poderoso. A carruagem de Roshon se aproximou. Ela havia perdido muito do seu brilho durante seus anos em Larpetra. A tinta dourada descascando, a madeira escura lascada pelo cascalho da estrada. Quando a carruagem entrou na praça, Waber e seus rapazes finalmente ergueram um pequeno toldo. A chuva havia ficado mais forte, e gotas atingiam um pano com um som oco de percussão. O ar tinha um odor diferente com todas aquelas pessoas presentes. Lá no telhado estava fresco e límpido, agora parecia abafado e úmido. A porta da carruagem se abriu. Roshon havia ganhado mais peso, e sua roupa de olhos claros fora ajustada para comportar o aumento da sua barriga. Ele usava uma perna de madeira no toco direito, escondida pela barra da calça. Desceu com um passo duro da carruagem e rapidamente se enfiou debaixo do toldo, resmungando. Ele mal parecia a mesma pessoa, com aquela barba e o cabelo úmido e viscoso, mas seus olhos continuavam os mesmos, mais miúdos agora por conta das bochechas mais cheias, mas ainda assim ardentes enquanto estudavam a multidão. Era como se ele tivesse sido atingido por uma pedra quando estava distraído. E agora procurasse o culpado. Estaria Laral dentro da carruagem? Alguém mais se moveu lá dentro e desceu, mas era um homem esguio de rosto liso e olhos castanho claros. O homem de aparência digna vestia um uniforme formal verde bem passado e portava uma espada na cintura. Alto Marechal Amaran. Ele certamente parecia importante, com aquela postura forte e rosto quadrado. A diferença entre ele e Roshon era notável. Finalmente, Laral apareceu.
usando um vestido amarelo claro, segundo a moda antiga, com uma saia rodada e um corpete espesso. Ela olhou para a chuva, depois esperou o criado se apressar para trazer um guarda-chuva. Kaladin sentiu o coração bater forte. Eles não se falavam desde o dia em que ela o humilhara na mansão de Roshon. E ainda assim, ela estava linda. Ao passar pela puberdade, havia se tornado cada vez mais bela. Alguns poderiam achar que o cabelo escuro salpicado de fios loiros era pouco atraente devido à sua indicação de miscigenação, mas Kaladin achava encantador. Ao lado de Kaladin, seu pai ficou tenso e praguejou em voz baixa. "O que foi?" perguntou Tien, do lado de Kaladin, se esticando para ver. "Laral", respondeu a mãe de Kaladin. "Ela está usando uma oração de noiva na manga." Kaladin se espantou, vendo o pano branco com o par de glifos azul costurado na manga do seu vestido. Ela o queimaria quando o noivado fosse anunciado formalmente. Mas quem? Hilir estava morto. "Ouvi rumores sobre isso", disse o pai de Kaladin. Parece que Roshon não estava disposto a abrir mão das conexões oferecidas por ela. "Ele?" indagou Kaladin abalado. O próprio Roshon ia se casar com ela? Outros na multidão haviam começado a sussurrar quando notaram a oração. "Olhos claros se casam com mulheres muito mais jovens o tempo todo", comentou a mãe de Kaladin. Para eles, casamentos frequentemente servem para garantir a lealdade da casa. "Ele?" perguntou Kaladin novamente, incrédulo, dando um passo à frente. "Precisamos impedir isso. Temos que..." "Kaladin", chamou seu pai com rispidez. "Mas... isso é assunto deles, não nosso." Kaladin ficou em silêncio, sentindo as pesadas gotas de chuva acertarem sua cabeça, as mais leves sopradas como uma névoa. A água corria pela praça e se acumulava em depressões. Um espreno de chuva surgiu perto de Kaladin, como se houvesse se formado da água, e ficou olhando para cima sem piscar. Roshon se apoiou na sua bengala e acenou com a cabeça para Natir, seu mordomo. O homem estava acompanhado pela esposa, uma mulher de aparência severa, que se chamava Aláxia. Natir bateu as mãos magras para silenciar a multidão. E logo, o único som era o da chuva suave. "Luminobre Amaran", declarou Roshon, indicando o homem olhos claros uniformizado. "É o alto marechal interineiro do nosso principado. Ele está no comando da defesa de nossas fronteiras, enquanto o rei e o Luminobre Sadeias estão fora." Kaladin assentiu. Todos conheciam Amaran. Ele era muito mais importante do que a maioria dos militares que passavam por La Petra. Amaran se adiantou para falar. "Vocês têm uma bela cidade aqui", disse ele para os olhos escuros reunidos. Tinha uma voz forte e profunda. "Obrigado por me receberem." Kaladin franziu o senho, olhando para os outros moradores. Eles pareciam igualmente confusos pela frase. "Normalmente", continuou Amaran, "eu deixaria essa tarefa para um dos meus oficiais subordinados, mas como estava visitando meu primo, decidi vir pessoalmente. Não é um dever tão oneroso que eu precise delegá-lo." "Perdão, Luminobre", disse Kalins, um dos lavradores. "Mas que dever seria esse?" "Ora, recrutamento, meu bom lavrador", respondeu Amaran, acenando com a cabeça para Aláxia, que deu um passo à frente com uma folha de papel presa a uma prancheta. "O rei levou a maior parte dos nossos exércitos com ele na sua busca de realizar o pacto de vingança. Minhas forças estão com um número insuficiente de soldados, e é necessário recrutar jovens de cada vila ou cidade por onde passamos. Faço isso com voluntários sempre que possível." Os moradores da cidade ficaram imóveis. Alguns meninos costumavam falar de fugir para o exército, mas poucos realmente o faziam. O dever de Lar Petra era fornecer comida. "Minhas batalhas não são tão gloriosas quanto a guerra pela vingança", disse Amaran, "mas é nosso dever sagrado defender nossas terras. Essa excursão vai durar 4 anos, e ao completarem seu dever, vocês receberão um bônus de guerra igual a 1/10 dos seus soldos totais. Então, podem retornar ou se alistar para novas missões. Caso se destaquem por bravura, subirão a um posto elevado, e isso pode significar o aumento de um nã para vocês e seus filhos. Há algum voluntário?" "Eu vou",
disse Jost, dando um passo à frente. Eu também, acrescentou Abri. Jost, protestou a mãe do rapaz, agarrando seu braço. As plantações! Suas plantações são importantes, Brunata, disse Amaran, mas nem de longe tão importantes quanto a defesa do seu povo. O rei envia para cá riquezas das planícies saqueadas, e as gemas que ele capturou podem fornecer comida para Alecar em caso de emergência. Os dois são bem-vindos. Há mais alguém? Mais 3 meninos da cidade se adiantaram, e um homem mais velho, Har, que perdera a esposa para a marca-febre. Ele era o homem cuja filha Kaladin não conseguira salvar depois da sua queda. Excelente, disse Amaran. Mais alguém? Os moradores da cidade estavam estranhamente quietos. Muitos dos meninos, que Kaladin ouvira falar com tanta frequência em entrar para o exército, desviaram o olhar. Kaladin sentiu o coração batendo e a perna tremeu como se estivesse ansiosa para impeli-lo adiante. Não, ele seria um cirurgião. Lirin olhou para ele, seus olhos castanho escuros indicando uma profunda preocupação. Mas quando Kaladin não deu sinal de se mover, ele relaxou. Muito bem, disse Amaran, acenando para Roshone com a cabeça. Vamos precisar da sua lista, afinal de contas. Lista? Perguntou Lirin em voz alta. Amaran voltou o olhar para ele. A necessidade do nosso exército é grande, Brunato. Eu primeiro aceito voluntários, mas o exército precisa ser reabastecido. Como senhor da cidade, meu primo tem o dever e a honra de decidir quais homens serão enviados. Leia os 4 primeiros nomes, Aláxia, disse Roshone. E o último? Aláxia olhou para a lista, falando com uma voz seca. Agil, filho de Marf. Cal, filho de Taleb. Kaladin voltou-se para Lirin, apreensivo. Ele não pode levar você, tranquilizou Lirin. Nós somos do 2º Nã e cumprimos uma função essencial para a cidade. Eu como cirurgião e você como meu único aprendiz. Pela lei, estamos isentos do recrutamento. Roshon sabe disso. Abrim, filho de Arafik, continuou Aláxia. Jorna, filho de Loutz. Ela hesitou, então ergueu os olhos. Tien, filho de Lirin. O silêncio se espalhou pela praça. Até a chuva pareceu hesitar por um momento. Então todos os olhos se voltaram para Tien. O menino parecia estupefato. Lirin estava imune como cirurgião da cidade, Kaladin como seu aprendiz. Mas não Tien. Ele era o 3º aprendiz de um carpinteiro. Não era vital, nem imune. Ezina agarrou Tien com força. Não! Lirin colocou-se diante deles, na defensiva, e Kaladin estava atordoado, olhando para Roshone, o sorridente e presunçoso Roshone. Nós levamos seu filho, entendeu Kaladin, encontrando aqueles olhos miúdos. Essa é sua vingança. Disse Tien. O exército? Pela primeira vez, ele pareceu perder sua confiança e otimismo. Seus olhos se arregalaram e o rosto empalideceu. Ele desmaiava quando via sangue, detestava lutar. Ainda era pequeno e magro, apesar da idade. Ele é jovem demais, declarou Lirin. Seus vizinhos se afastaram, deixando a família de Lirin sozinha na chuva. Amaran franziu o senho. Nas cidades grandes, jovens de 8 e 9 anos são aceitos no exército. Jovens olhos claros, replicou Lirin, para serem treinados como oficiais. Eles não são enviados para a batalha. Amaran franziu o senho mais profundamente. Ele saiu para a chuva, caminhando até a família. Quantos anos você tem, filho? Perguntou ele a Tien. Ele tem 13, disse Lirin. Amaran olhou para ele. O cirurgião, ouvi falar de você. Ele suspirou, olhando de volta para Roshon. Não tenho tempo para me envolver nas suas politicagens mesquinhas de cidadezinha, primo. Não há outro garoto que sirva. É minha escolha, insistiu Roshon. Minha pelos ditames da lei. Eu envio aqueles que a cidade pode dispensar. Bem, esse menino é o primeiro que podemos dispensar. Lirin avançou com um olhar raivoso. O alto marechal Amaran pegou-o pelo braço. Não faça nada de que vá se arrepender, Brunato. Roshone agiu de acordo com a lei.
Você se escondeu por trás da lei, zombando de mim, cirurgião, gritou Roshon para Lirin. Bem, agora a lei se virou contra você. Pode ficar com as esferas, a sua cara agora vale o preço de todas elas. Balbuciou Tien novamente. Kaladin nunca vira o menino tão apavorado. Sentia-se impotente. Os olhos da multidão estavam em Lirin, parado com o braço no agarrado do general Olhos Claros, encarando Roshon. O menino será um mensageiro por 1 ano ou 2, prometeu Amaran. Ele não irá para combate. É o melhor que posso fazer. Cada indivíduo é necessário nesses tempos. Lirin murchou, então curvou a cabeça. Roshon riu, conduzindo Laral para a carruagem. Ela não olhou para Kaladin enquanto subia de volta. Roshon a seguiu e, embora ainda estivesse rindo, sua expressão endurecera e tornara-se sem vida, como as nuvens acima. Tivera sua vingança, mas seu filho ainda estava morto, e ele ainda estava preso em Larpetra. Amaran voltou-se para a multidão. Os recrutas podem trazer 2 mudas de roupa e até 19 quilos de outras posses. Elas serão pesadas. Apresentem-se ao exército em 2 horas e procurem o sargento Rav. Então, ele se virou e seguiu Roshon. Tien o acompanhou com o olhar, pálido como um edifício caiado de branco. Kaladin podia ver seu terror por deixar sua família. Seu irmão, aquele que sempre o fazia sorrir quando chovia, era fisicamente doloroso para Kaladin vê-lo tão assustado. Não estava certo. Tien devia sorrir. Era o jeito dele. Sentiu o cavalo de madeira no seu bolso. Tien sempre trazia alívio quando ele sofria. Subitamente, ocorreu-lhe que havia algo que podia fazer como compensação. Está na hora de parar de se esconder na sala enquanto outra pessoa levanta o globo de luz, pensou Kaladin. Está na hora de ser um homem. Lumino Briamaran! Gritou Kaladin. O general hesitou, parado nos degraus da carruagem, um pé já dentro, e olhou sobre o ombro. Quero tomar o lugar de Tien, declarou Kaladin. Não é permitido, disse Roshon de dentro da carruagem. A lei diz que posso escolher. Amaran assentiu, o rosto severo. Então pelo menos me levem também, disse Kaladin. Posso me voluntariar? Desse modo, pelo menos, Tien não ficaria sozinho. Kaladin, disse Ezina, agarrando-o pelo braço. É permitido, respondeu Amaran. Não recusarei nenhum soldado, filho. Se quer se alistar, é bem-vindo. Kaladin, não, disse Lirin. Não podem ir os 2. Não. Kaladin olhou para Tien, o rosto do menino molhado sob seu chapéu de abas largas. Ele balançou a cabeça, mas seus olhos pareciam esperançosos. Eu me voluntario, disse Kaladin, virando-se de volta para Amaran. Vou me alistar. Então você tem 2 horas, respondeu Amaran, subindo na carruagem. Mesma permissão de posse que os outros. A porta da carruagem se fechou, mas não antes que Kaladin tivesse um vislumbre de Roshon, com uma expressão ainda mais satisfeita. Sacudindo entre as poças, o veículo foi embora, deixando cair água sob seu teto. Por quê? Lirin voltou-se para Kaladin, a voz áspera. Por que fez isso comigo, depois de todos os nossos planos? Kaladin voltou-se para Tien. O menino pegou seu braço. Obrigado, sussurrou Tien. Obrigado, Kaladin. Obrigado. Perdi vocês 2, disse Lirin rouco, pisando nas poças enquanto se afastava. Raios, os 2! Ele estava chorando. A mãe de Kaladin também estava chorando. Ela agarrou Tien novamente. Pai, disse Kaladin, se virando, surpreso com a confiança que sentia. Lirin fez uma pausa, parado na chuva, um pé em uma poça onde esprenos de chuva se aglomeravam. Os esprenos se afastaram dele lentamente, como lesmas verticais. Em 4 anos, eu o trarei de volta para casa em segurança, disse Kaladin. Prometo pelas tormentas e pelo 10º nome do Todo-Poderoso. Eu trarei Tien de volta. Eu prometo